Bom, é aquele negócio, né? Esse é o primeiro vídeo aqui no canal, então eu quis começar com um tema polêmico, né? Que é essa discussão de quais países hoje em dia são realmente socialistas, né? Essa é uma discussão muito comum hoje em dia, mas ela costuma parecer um pouco confusa, porque algumas pessoas vão dizer que a Venezuela é comunista, né? Outras pessoas vão dizer que a Suécia é socialista. E no fim das contas, geralmente, essa discussão ela só serve para mostrar a inclinação política de cada um, né? Quer dizer, se você é um cara mais de esquerda, né, se você é uma pessoa mais progressista, você vai dizer que os países socialistas são aqueles países mais desenvolvidos, né, de amplo bem-estar social, aqueles países onde o Estado concede vários benefícios relacionados à saúde, à previdência. E por outro lado, se você é uma pessoa mais conservadora, você vai dizer que os países socialistas são aqueles países mais pobres, né? Aqueles países que são tão pobres que o único benefício que as pessoas têm é o benefício de que pelo menos não tem como ficar mais pobre ainda, né? Mas é lógico que nada disso tem embasamento teórico, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo tentando dar uma resposta definitiva para essa questão. E uma resposta que seja possível de você sustentar com argumentos. Claro, esse não é um vídeo para a gente falar com profundidade sobre os conceitos de capitalismo, né? O que é o comunismo, o que é o socialismo. Eu até pretendo fazer isso com mais profundidade em vídeos futuros, mas para a gente conseguir responder de forma decente o tema desse vídeo, a gente precisa passar, ainda que muito rapidamente, por cada um desses conceitos. E eu começaria aqui com a ideia de capitalismo mesmo, porque é aquela que está mais perto da gente, né? Aquele conceito com o qual a gente convive mais, muito embora eu veja que as pessoas têm uma certa dificuldade de definir o que é o capitalismo, né? Quer dizer, intuitivamente, parece que a gente sabe o que é o capitalismo, mas nem sempre a gente consegue descrever. Ou seja, se você vê um PowerPoint corporativo com uma citação do Ayrton Senna, você imediatamente relaciona, né? Isso aí é capitalismo. Se você liga aqui no YouTube e vê o vídeo de um coach ensinando como que uma pessoa que mora no esgoto consegue juntar $1 milhão em 15 dias, você sabe que aquilo é capitalismo. Se você liga no programa do Luciano Huck e vê ele prometendo que vai reformar o quartinho de uma menina com câncer terminal, mas só se o pai dela subir no palco e enfiar um morteiro no rabo sem lacrimejar, é capitalismo, né? Ninguém vai errar isso na prova. E tudo isso vai dando essa impressão, né, de que o capitalismo é essa coisa difusa, né, indefinida, onipresente, que está presente em todo lugar e sempre esteve aqui, né? Mas isso não é verdade. Segundo Karl Marx, e eu estou pegando Marx de referência porque é ele que vai estabelecer os conceitos de comunismo e de socialismo depois, e segundo ele, o capitalismo tem algumas características bastante particulares, né, bastante exclusivas. Eu vou citar duas dessas características porque elas vão ser importantes para a gente fazer a distinção depois. A primeira delas tem a ver com a separação da sociedade entre burguesia e proletariado, né? Sendo que essas duas classes têm interesses que são antagônicos entre si. Então, de modo super resumido, a sociedade capitalista tem essa característica de ter uma classe que é a dona dos meios de produção, ou seja, é dona das fábricas, é dona das indústrias, e por outro lado tem o proletariado, né, que produz e que gera lucros para a burguesia em troca de um salário. Mas a segunda característica do capitalismo, que de certa forma é até mais importante aqui, tem a ver com a ideia de mercadoria. Porque assim, a ideia de mercadoria em si, ela é muito anterior ao capitalismo, né? A gente está falando de algo que já existe há milhares de anos, né? Desde que algumas sociedades humanas começaram a produzir excedentes. Então, você tinha uma comunidade ali, né, que plantava lentilha, que plantava ervilha para se alimentar, né, mas de vez em quando sobrava um saquinho de ervilha e o cara pensava, né, porra, tô aqui com esse saco de ervilha dando bobeira, né, eu sei que o cara da vila aqui do lado cria porco, né, então eu levo a ervilha para ele, troco por um leitãozinho, que eu vou chamar de Peppa Pig,
e tudo certo, né? Ganha-ganha. Então, nesse momento, esse saco de ervilha já tinha a função primitiva de uma mercadoria, né? Mas qual que é a grande diferença? Até o advento do capitalismo, a ideia de mercadoria era secundária, né? Ela não determinava a lógica da produção. Ou seja, se a gente precisa comer, a gente planta grãos, né? Se eu preciso armazenar os grãos, eu faço um vaso. Se eu preciso ir de São Paulo a Niterói, eu faço uma carroça, eu faço um mini bug, né? Se sobrar alguma coisa, o que sobrar eu troco na forma de mercadoria. Agora, na sociedade capitalista, percebe que essa lógica se inverte e depois se eleva ao quadrado, né? Ou seja, no capitalismo, a gente não vai definir o que será produzido diretamente a partir da utilidade dessa coisa, né? Ou, para usar um vocabulário mais marxista, né, a gente não vai definir a produção a partir do valor de uso, né, e sim a partir do valor que aquilo tem como mercadoria, né, ou então pelo valor de troca, né? Ou seja, não interessa se tem 1 milhão de pessoas passando sede no sertão, né? Mesmo que uma cisterna seja algo obviamente útil para essas pessoas, uma sociedade capitalista não vai se mobilizar para construir uma cisterna lá, ao menos que essas pessoas tenham algo para dar em troca dessa cisterna. E o oposto também é verdade, né? Porque por mais inútil que uma coisa pareça ser a priori, né, se aquilo tiver algum valor enquanto mercadoria, obviamente aquilo vai ser produzido e ponto final, né? A última moda que teve nesse sentido, até onde eu sei, é esse negócio de NFT, né? Só para citar um exemplo, né? Esse negócio de arte digital. Então o cara vai lá, ele faz um NFT de macaco, é um macaco andando de bicicleta, fumando cigarrinho, e ele quer me vender por R$1.000, né? E, tá, mas pra que eu quero essa merda? Eu vou fazer o que com isso? Ah, mas não, né? Isso é exclusivo, né? Só você vai ter. Então, enfim, a sociedade capitalista acaba fazendo esse tipo de escolha, né? Porque ela prioriza sempre a produção enquanto mercadoria, né? Pelo mesmo motivo, ela transforma a educação em mercadoria, a saúde em mercadoria. E assim, isso é meio estúpido? Sim, é um pouco estúpido, mas até aí o que não falta nesse mundo é coisa estúpida, né? Então uma coisa a mais, uma coisa a menos não faria tanta diferença. O ponto crucial aqui é que, segundo o próprio Marx, algumas características do capitalismo, né, em especial essas duas que eu mencionei, elas inevitavelmente implicam em contradições que mais cedo ou mais tarde vão acabar com o próprio sistema. Basicamente, a obra de Marx, especialmente o Capital, é uma obra onde Marx vai pegar na sua mão, como se você fosse uma criança de 10 meses de idade aprendendo a andar numa quadra de futebol de sabão, para te explicar passo a passo por que essas contradições são insustentáveis, né? E ele vai provar isso, né? Vai mostrar durante páginas e páginas e páginas desenvolvendo esse raciocínio. É lógico que não dá para a gente tratar toda essa linha de raciocínio aqui, né? E nem é o objetivo. O importante da gente ter em mente é que o comunismo, para Marx, não é nada mais nem nada menos do que a etapa de desenvolvimento onde o capitalismo é superado, né? E, portanto, todas essas contradições, elas deixam de existir. E aí, pelo pouco que eu falei aqui, já dá para você entender que uma sociedade comunista tem uma economia planificada, né? Ou seja, a produção ela é determinada de forma racional a partir da demanda, né? E não pela lógica de mercado. Uma sociedade comunista, ela também não estaria dividida em classes, né? Ou seja, a burguesia, enquanto classe social, deixaria de existir, né? E, portanto, os meios de produção seriam administrados pelos próprios trabalhadores. Mas o último detalhe aqui sobre a ideia de comunismo é que, para Marx, toda a nossa sociedade ela está baseada em instituições que, ao fim e ao cabo, têm como razão de ser a defesa da propriedade dos meios de produção pela burguesia, né? Ou seja, você tem uma sociedade onde a maioria esmagadora da população é composta de proletários, né? Se eles quiserem, eles malham o Elon Musk na porrada, então a burguesia cria instituições que revertem esse equilíbrio, né? Garantindo que ela mantenha o domínio social.
Então, para Marx, né, a polícia, o exército, a imprensa, o parlamento, o governo executivo e até mesmo o próprio conceito de Estado, né, que nada mais é do que a junção de todas essas instituições, tudo isso, na verdade, serve apenas para garantir os interesses da burguesia, né, e, portanto, nada disso existiria numa sociedade comunista. Ah, mas então você está dizendo que no comunismo não teria polícia? Olha, pode até ser que teria uma outra forma de polícia, né, mas não essa que a gente conhece. Resumo da ópera, né, se o comunismo prega o fim do Estado, então, obviamente, não tem nenhum sentido você falar sobre um país comunista. Né? É como você querer falar sobre um quadrado redondo, né, ou sobre um sólido líquido, né, ou sobre um Bolsonaro inteligente. É, né, uma contradição de termos em si. Quer dizer, você até pode falar que um país é comunista no sentido de que o governo desse país prega a ideologia comunista, né? Ou que esse governo gostaria de ver o comunismo implementado. Mas você não pode dizer isso no sentido de que o sistema econômico, né, a organização social desse país é comunista, né? Porque a ideia de comunismo ela só poderia ser aplicada na integridade em âmbito internacional. Ou seja, nunca houve e nem nunca haverá um país comunista, né? Ponto final. Tá bom, mas e com relação à ideia de socialismo, né? Será que dá pra gente afirmar a mesma coisa? Bom, aí nesse caso o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Aí a discussão ela fica um pouco mais complexa, porque para Marx o socialismo ele é a fase de transição necessária entre o capitalismo e o comunismo. Quer dizer, se o capitalismo e o comunismo são mais preto e branco, o socialismo é aquela área cinza, né, mais subjetiva, que fica entre uma coisa e outra. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece com a gente, né, porque todos nós temos uma infância, né, todos nós temos uma fase adulta, mas você não consegue pular de uma coisa para outra. Né? Antes é necessário você passar pela adolescência, né? Que é mais ou menos como se Lúcifer te cobrasse um pedágio antes de amadurecer. Aqui é exatamente a mesma coisa, né? Mas ao invés de ser um pedágio cobrado por Lúcifer, são condições materiais, né, e geopolíticas que impõem a necessidade desse período de transição. E sim, né, porque bastaria dizer, como eu já disse antes, que o comunismo é um sistema que se daria em âmbito internacional, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que essas mudanças elas sempre começam em âmbito local, né? Ou seja, se um determinado país passar por uma revolução comunista e ela tomar o poder, por exemplo, ele vai ter que implementar uma espécie de sistema local provisório, né, até que processos similares aconteçam no resto do mundo e você tenha uma revolução global. Então, nesse período socialista, obviamente, você espera que exista alguma redução do poder da burguesia, né? Obviamente, você espera que aconteça algum grau de socialização dos meios de produção, né? de planificação da economia. Mas é inevitável que esse país ainda precise manter muitos resquícios do capitalismo, né? Incluindo aí algumas instituições burguesas. Né? Um país socialista precisaria manter um exército nos moldes que a gente conhece hoje, por exemplo, seja para conseguir apoiar revoluções em outros locais, seja simplesmente para se defender de eventuais invasões do bloco capitalista. Né? O grande problema é que Marx não detalha em nenhum lugar exatamente como seria o funcionamento desse sistema. Né? É importante reforçar isso aqui porque às vezes as pessoas acham que a obra de Marx funciona mais ou menos assim, né? Tipo, regra número 1 do socialismo, não pode ter McDonald's, né? Regra número 2, se tiver McDonald's não pode ter batatinha, né? Mas não é assim que a coisa funciona, né? Isso não existe. E por que não existe? Né? Será que é porque Marx estava com preguiça de explicar tudo direitinho para a gente? Não, né? É que Marx ele tinha total consciência que nenhum sistema econômico, né, nenhum modo de produção surgiu e nem nunca vai surgir dessa forma.
né? Marx sabia que os detalhes do socialismo dependeriam completamente do contexto histórico, né? Do contexto geopolítico em que essa revolução acontecesse, né? Então, para ele, não faria sentido nenhum você criar uma cartilha tipo one size fits all, né? Voltando ao nosso exemplo, você não pode dizer que um adolescente é alguém que tem espinha, que usa droga, que faz escolhas idiotas, porque nem todo adolescente tem espinha, né? Mas a adolescência é sempre a fase de transição entre a infância e a vida adulta, né? Isso sim. Ou seja, no fim das contas, o diagnóstico sobre um país ser ou não socialista é até certo ponto subjetivo, sim, né? E ele depende não apenas do retrato imediato desse país, né? Mas também de uma compreensão mais ampla sobre todos os processos de transformação econômica e política pelos quais esse país está passando, né? Por exemplo, muita gente, né, especialmente numa ala mais trotskista, vai argumentar que nem sequer a União Soviética era socialista, né, porque apesar deles terem socializado os meios de produção, eles não apoiaram uma série de revoluções comunistas que estavam acontecendo depois da Segunda Guerra na Europa, né, então na Hungria, na Grécia, na Alemanha. Então, quer dizer, não teria sentido você dizer que esse país está num processo de transição para o comunismo se ele não está efetivamente empenhado em fazer isso acontecer em escala global, né? Eu pessoalmente discordo desse ponto de vista por uma série de questões históricas, mas é uma argumentação que você pode considerar, né? Mas enfim, apesar dessas polêmicas, né, eu não vou fugir de dar a minha posição sobre o tema do vídeo, né, que eu acredito seja a posição mais factível de você defender de um ponto de vista teórico, né? Para mim, hoje, tem 5 países no mundo que você pode defender como sendo socialistas, né? São a China, o Vietnã, o Laos, a Coreia do Norte e Cuba. E por que eu acho isso? Simples, né? Porque nesses 5 países as pessoas comem cachorro. Não, é mentira, tá? É que, sem entrar na particularidade de cada caso, esses 5 países eles estão inseridos dentro de um mesmo contexto, né? Eles são países que passaram por revoluções socialistas no período da Guerra Fria, né? São países nos quais os partidos socialistas se mantêm no poder até hoje com uma relativa estabilidade. E o poder desses partidos, ele não se restringe apenas à dimensão política, né, mas também à dimensão econômica, que na verdade é até a mais importante aqui. Ou seja, mesmo em países como a China, né, onde a maior parte da economia é privada, continua sendo o Estado que determina os rumos estratégicos, né? Em certo sentido, a economia ela continua sendo planificada. Agora, seria possível a gente fazer ponderações? É lógico que sim, né? Muita gente argumenta que esses países estão num processo gradativo de abertura econômica na direção do capitalismo. E isso até é verdade, né? Mas o ponto é que, como eu disse, as revoluções que aconteceram nesses países, elas aconteceram durante a Guerra Fria. E, portanto, todos esses países, né, assim como todo o bloco socialista na época, tinha um certo nível de dependência política e econômica da União Soviética, né, que era a segunda vanguarda tecnológica no mundo, né. Quer dizer, é evidente que a União Soviética tinha um peso fundamental para a economia desses países socialistas, né, que na sua imensa maioria, inclusive, eram países muito, muito pobres, né, muito atrasados. Então, quando a União Soviética cai na década de 90, esses países precisaram flexibilizar a relação deles com o bloco capitalista, né, especialmente aqueles países que eram mais dependentes. Caso contrário, eles ficariam desabastecidos de uma série de coisas que eles nunca foram capazes de produzir, né. É a mesma coisa que você imaginar que amanhã, do dia para a noite, o mundo inteiro vira socialista, né, e só o Brasil continua sendo um país capitalista, né. O que você acha que iria acontecer, né? Você acha que a gente ia conseguir virar para o resto do mundo e falar, bom, então ó, vocês que fiquem aí com os carros, com as tecnologias de vocês, mas ó, não conta com a gente para te vender nenhuma chinela havaiana, né? Não, né? Não tem como, né? Obviamente, a gente também teria que, de alguma maneira, se integrar
com o resto da economia mundial, né? Mas enfim, eu acho que essa necessidade de integração não muda o caráter socialista desses países, né? O que mudou, aí sim, né, foi a condição geopolítica que obrigou esses países todos a adaptarem o modelo socialista deles, né? Exatamente como Marx tinha previsto lá atrás. Tá, mas e com relação à Venezuela, então, né? E com relação à Nicarágua? Não, né? Esses países não são socialistas, né? E se você entendeu os exemplos que eu dei antes, não fica difícil de você entender o porquê. Mas assim, é bem verdade que na América Latina como um todo, né, tiveram vários e vários movimentos de inspiração socialista relevantes, né? E alguns desses movimentos efetivamente chegaram ao poder, né? É o caso do movimento sandinista na Nicarágua e do movimento bolivariano na Venezuela. Agora, eu te pergunto, ter um partido supostamente socialista no poder é a mesma coisa que ser um país socialista? Né? É lógico que não, né? O fato do partido ser socialista pode sinalizar que ele tem a intenção de implementar o socialismo. Mas até aí, bicho, eu tenho a intenção de tanta coisa, né? E nem metade dá certo, né? E é esse o caso, né? Porque quando esses partidos chegaram no poder, né, a União Soviética já estava no final ou até já tinha caído, né? Você não tinha mais um mundo efetivamente bipolarizado, né? Ou seja, naquela época, qualquer país que buscasse um caminho socialista teria muito mais dificuldade, né? E em parte era exatamente esse o contexto desses países. Então aqui eu não estou entrando no mérito da qualidade do governo Ortega ou do governo Maduro, né? Nem vou entrar no mérito da questão autoritária, né? A gente também pode discutir essas questões em outro vídeo. Mas é inegável a influência que os Estados Unidos sempre exerceram para desestabilizar esses governos, né? Seja através de propaganda, seja através de embargo, ou até mesmo através da força militar mesmo, né? Como foi o caso do Contra na Nicarágua. Enfim, agora, o que tudo isso tem a ver, né? Tem a ver com o fato de que, na prática, né, e especialmente por conta de todas essas interferências, é como se o poder nesses países estivesse em constante disputa, né? Diferente do que acontece em Cuba, por exemplo, você tem uma população que é extremamente dividida, né? Uma tensão social constante e muito grande. Ou seja, mesmo se você acreditar que esses governos têm intenção de passar por uma transição socialista, né, o que já seria um grande C, na prática isso se mostra inviável, né? Tanto é que nesses casos, né, no caso da Venezuela e no caso da Nicarágua, a burguesia segue tendo controle quase que absoluto dos modos de produção, né? Inclusive o percentual de economia privada nesses países é mais alto que em vários outros países capitalistas, né? Ou seja, esses países são capitalistas, né, com suas particularidades, é lógico, mas sem dúvida nenhuma são países capitalistas na sua forma de organização social. Bom, mas e aí, para fechar de vez o vídeo, e com relação então aos países escandinavos, né, com relação à Suécia, à Noruega, bom, aí não precisa nem dizer, né? Esses países são totalmente capitalistas e nesse caso não existe sequer uma hipotética disputa socialista relevante pelo poder, né? Agora, será que isso significa que Marx estava errado e que, ao contrário do que ele previu, o capitalismo deu certo em alguns lugares? Não. Também não, de jeito nenhum, né? Pelo contrário, Marx sabia muito bem que fenômenos como esse podiam acontecer, né? A particularidade de países como esses é que eles concentram a fração mais sofisticada da economia mundial, né? E que, portanto, depende dos trabalhadores mais qualificados e mais escassos no mercado, né? Então, o proletariado em países desse tipo, ele acaba tendo um poder de barganha muito maior, né? É como se a dinâmica de luta de classes nessas ilhas ela tivesse um pouco mais equilibrada em favor dos trabalhadores, né? Que daí então, por consequência, acabam conseguindo, né, mais direitos e mais avanços sociais, né? Mas infelizmente, né, dentro de uma lógica capitalista, né, essa sempre vai ser a exceção que valida a regra, né? Porque na maior parte do mundo, né, na maior parte da economia,
a maior parte das pessoas sempre vai ser uma mão de obra descartável, né? Uma mão de obra facilmente substituída, né? E aí, portanto, vai ser refém da burguesia. Bom, beleza, e qual que é a solução para isso, né? Bom, aí, meu amigo, sinto muito, mas eu não sei, né? A gente vai ter que pensar junto. Então, eu te convido para se inscrever aqui no canal e a acompanhar os próximos vídeos e as próximas discussões. Um beijo.